Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e nessa videoaula falaremos dos organismos procariontes. Lembrando que organismos procariontes estão divididos em dois grupos, que a gente chama de domínio. O domínio bactéria e o domínio arquea. Dentro do domínio bactéria estão as bactérias e as cianobactérias. E dentro do domínio arquea estão as árqueas. Antigamente tudo isso aqui era jogado no reino Monera. Mas sabe-se que o mais recente, o mais adequado hoje é dividir eles nesses dois domínios. Bom, nessa videoaula falaremos de todos eles, começando pelo domínio bactéria, primeiro as bactérias, depois as cianobactérias, e no finalzinho da aula falaremos também das árqueas. Vamos lá então, bactérias, características gerais, são procariontes. Pessoal, quando um organismo é procarionte, você tem que se lembrar que ele é formado por uma célula muito simples, a célula procariótica. Essa célula tem como principal característica quando você olha, é que o material genético está solto no citoplasma. Não tem o núcleo bonitinho. Na verdade, os procariontes não possuem nenhuma organela. Ah, professor, mas e os ribossomos? Ribossomo é uma organela? Não, na verdade, ribossomo alguns autores chamam de organela não membranosa. Mas o mais adequado é chamar os ribossomos de estrutura. Eles estão lá produzindo proteínas para as bactérias, para todos. Na verdade, todos os seres vivos possuem ribossomos, porque Proteína é o composto orgânico mais abundante nos seres vivos. Depois tem o composto inorgânico, que é a água, lá no caso, que é muito mais abundante. Mas o orgânico são as proteínas sintetizadas, sintetizadas pelos ribossomos. E mesmo as células procarióticas possuem. Bom, se eles são procariontes, também são unicelulares. Pessoal, todos esses organismos são unicelulares. As bactérias são unicelulares. Ah, mas professor, não existe uma bactéria com mais de uma célula? Uma vez eu vi uma foto, não. O que você viu foram várias bactérias vivendo em colônias. Aí sim, colônias elas podem viver, né? Mas cada célula daquelas é um organismo, é uma bactéria. Ainda quanto ao modo de adquirir o seu composto orgânico, elas podem ser autótrofas, as bactérias. Autótrofos é que nem as plantas, eles conseguem sintetizar o seu composto orgânico. E os heterótrofos não, eles dependem de outros seres vivos para conseguir o seu composto orgânico. Muitas pessoas falam, fabrica o seu próprio alimento. Não está errado, mas o mais adequado para você, estudante, que quer ir muito bem em qualquer prova aí de vestibular, é falar que os autótrofos são aqueles que fabricam o seu composto orgânico. E os heterótrofos dependem de outros organismos para adquirir o seu composto orgânico. Ainda elas podem ser as bactérias aeróbias, quando elas necessitam de gás oxigênio, ou anaeróbias, quando o gás oxigênio pode ser tóxico para elas, morrem na presença de gás oxigênio. E também tem aquelas bactérias que são meio termo, tipo assim, eu vivo bem com oxigênio. Mas se faltar oxigênio, de boa. São os aeróbios facultativos, ou seja, eles preferem ser aeróbios, mas sobrevivem na ausência. Agora vamos lá. Vamos falar da importância das bactérias. Aqui sim, estamos falando das bactérias. Então olha a importância das bactérias. Lembrando que bactéria tem tudo. Onde tu vai, tu vê bactéria, é no chão, é na boca. Tu acha que quando tu beija lá, tua namorada tá trocando, além de saliva, além de certo, tá trocando bactérias. As bactérias estão em tudo. Nesse momento eu tô falando aqui, com certeza está saindo bactérias da minha boca. Gente, bactéria está em tudo, na nossa pele, no chão, na boca, no nosso intestino, está em tudo. Então imagine a importância dela. Vamos começar. E muita gente fala assim, pessoal, importância, saúde pública. Tipo, elas causam doença, isso é algo importante, claro. Falou em importância, não é só importância boa. Importância significa tudo que deve ser estudado, que deve ser entendido e se aprofundado. Então, quando falamos de saúde pública, elas são muito importantes, porque elas causam muitas doenças, inclusive algumas doenças muito fortes. Que, claro, nós teremos uma aula, após essa aula aqui, vocês vão assistir uma aula exclusiva de doenças de bactérias. Mas elas estão atuando diretamente com infecções, com doenças que vão das mais variadas, as bactérias causam. Outra, nos alimentos. Pessoal, iogurte. O iogurte que tu tomou no café aí, tem bactéria. Para fazer queijos, bebidas, as bactérias são utilizadas diretamente na indústria de alimentos. Também na estética. Professor, como uma bactéria ela é utilizada na estética? Bom,
Quando você chegar numa certa idade e achar que tem que tirar uma ruguinha daqui, uma ruguinha dali, você vai colocar o Botox, o famoso... Gente, o Botox é uma toxina botulínica, que é fabricada por uma bactéria da espécie Clostridium botulinum. Aí o Botox, botulino. Então, pesquisas em estética isolam essa toxina, óbvio, em dosagens muito baixas, colocam em locais específicos e elas relaxam o músculo. Porque o que é a ruga? A ruga nada mais é do que quando o teu músculo cansa demais e ele contrai e não relaxa mais. E aí fica essas rugas, e que obviamente, se você relaxar, elas saem e as rugas vão embora. É uma aplicação também na estética. Além disso, a importância na microbiota na nossa pele, no nosso intestino, não só o nosso, de outros animais. Gente, imagina, na nossa pele existem milhões de bactérias, bilhões de bactérias, e elas estão aqui, só que são bactérias benéficas. Na verdade, vale lembrar que 95% ou mais das bactérias fazem bem. É muito pouco bactérias, são muitas, sabe, é uma porcentagem muito baixa das bactérias que causam doenças, que fazem mal. Portanto, a gente fala, não queria que existisse bactéria no mundo. Se não existisse bactéria, a gente morria junto. Elas têm que estar aqui. Então estão na nossa pele, e elas fazem bem. Tanto é que se saem essas bactérias na nossa pele que fazem bem, elas abrem espaço para bactérias que vão nos fazer mal. Ainda mais no nosso intestino, elas ajudam na nossa digestão. Em vários outros organismos, elas estão fazendo uma associação muito importante. Aí a gente fala microbiota. Fertilização do solo, ciclo do nitrogênio, você vai ver que as bactérias estão ali atuando. Vamos estudar isso aqui em ecologia aprofundadamente. Associação com outros seres vivos, como eu falei para vocês, na microbiota, e não só na microbiota, com plantas, em raízes de plantas. Vocês vão ver a importância disso aqui. Biotecnologia é algo muito recente, porque os caras estão pegando a bactéria e eles estão modificando o DNA dessa bactéria, e eles podem, por exemplo, injetar essa bactéria numa pessoa que, vamos lá, não produz insulina. É um diabético tipo 1. Aí essa bactéria dentro da pessoa, ela começa a sintetizar essa proteína, a insulina, e a pessoa acaba desenvolvendo, tendo a insulina no corpo. Claro que ainda tem muito que estudar sobre a biotecnologia, mas é uma aplicação das bactérias. Ou seja, você utiliza o conhecimento, o material genético, a reprodução, a síntese de proteína das bactérias para fazer o bem para os seres vivos, né? Inclusive, principalmente para a nossa espécie. Ok? Aqui tem uma bactériazinha bonitinha, mas obviamente agora eu vou apagar e nós veremos a estrutura das bactérias, as principais estruturas e a função de cada uma delas. Fica ligado. Então vamos falar das estruturas principais de uma bactéria. Então começando obviamente pela membrana plasmática. Te liga que tem 3 envoltórios aqui. O mais interno, que está em branco, é a membrana plasmática, que é comum a todas as células. Obviamente, dentro nós temos ali, a bactéria tem o citoplasma. Alguns livros podem chamar de hialoplasma, mesma coisa. Então, é o citoplasma. Aqui nós temos um DNA. Esse DNA é apenas um cromossomo, ou seja, é uma molécula de DNA e ele é circular, embora grande. Essa região onde se concentra o DNA é chamada de nucleóide. Muito cuidado, não é um núcleo, é nucleóide. É a região que fica concentrada o DNA. Olha só, vamos falar das outras estruturas. Aqui, amarelinho, ou seja, na parte de fora da membrana plasmática, tem a parede celular. Pessoal, a parede celular das bactérias é formada por peptideoglicano. Guarde essa informação, é importante. E mais para fora ainda, o que está representado em rosa, e há só algumas bactérias que possuem, é a cápsula. Essa cápsula bacteriana, ela aumenta a virulência, ou seja, aumenta a capacidade de uma bactéria ser infectante. Veja, existe uma doença muito famosa chamada pneumonia. Óbvio que a pneumonia é causada por vários micro-organismos, só que um deles é uma bactéria. Uma linhagem dessa mesma bactéria que não possui cápsula, ela não causa pneumonia. Portanto, as bactérias que possuem cápsula, elas tendem a ser mais virulentas, mais agressivas, porque ela dificulta, na verdade a cápsula dificulta as células de defesa a fazer a fagocitose, a matar a célula. Então, para a bactéria que faz doença, fala, eu tenho cápsula, é muito bom para mim, porque eu consigo sobreviver mais, causando então mais doença. Aqui, esses pontinhos amarelos, tudo que a célula tem que ter, que são os ribossomos. É óbvio que os ribossomos de uma bactéria são diferentes, eles são ribossomos, mas eles não são 100% iguais aos ribossomos das células eucarióticas.
beleza? Mas estão ali para produzir proteínas. Mais embaixo, e esse aqui, cara, esse aqui é um dobramento da membrana plasmática. Esse dobramento da membrana plasmática nas bactérias é chamado de mesossomo. Só que alguns cientistas falam, não, esse mesossomo atua aí na divisão celular, ou é importante para a respiração celular da bactéria. Mas outros cientistas falam que esse mesossomo é uma farsa. Nada mais é do que uma falha. Quando você vai fazer a lâmina para enxergar a bactéria, essa membrana plasmática ela se desgruda aqui da parede celular e forma essas invaginações. Então ainda é uma estrutura em discussão. Uns cientistas acham que ela tem função, outros acham que não, ou é só um erro. Enfim, é bom você saber que ainda está em discussão esse mesossomo. Aqui em amarelo, plasmídio. Gente, o plasmídio é um DNA extracromossômico, ou seja, ele não está no DNA principal, ele é extra, e ele não é fundamental para a vida da bactéria. Ele está aqui, mas ele tem um papel muito importante, que é conferir a resistência da bactéria, principalmente contra quê? Os antibióticos que a gente toma. Então, quando a bactéria adquire resistência, são os plasmídios, esse DNA extracromossomal, que está fazendo o papel dele. Mas lembre-se, não é fundamental para a vida dela, mas auxilia para a resistência bacteriana. Ok? Aqui, flagelo. Pessoal, não são todas, mas algumas bactérias possuem flagelo. Mas o flagelo das bactérias é diferente do que o flagelo de um espermatozoide, por exemplo. Na verdade, esse flagelo é como se fosse um motor químico. E para vocês terem uma ideia, ele vai girando e chega a 15 mil rotações por minuto. Esse flagelo faz com que a bactéria possa se locomover. Outra estrutura que é importantíssima são as fímbrias, ou também conhecido como pile. Eu botei só nessa partezinha, mas normalmente tem toda a volta da bactéria. E essa estrutura faz com que as bactérias possam fazer troca de material genético. Sim, gente, o pile é como a bactéria que emite o pile, ela é considerada a bactéria macho, porque ela transfere material genético para outra bactéria. Então é um tipo de troca, um tipo de reprodução sexuada, que eu vou mostrar para vocês depois em outra imagem. E é isso, pessoal, as estruturas básicas da bactéria são essas. Lembrando que aqui eu desenhei um bacilo, é a bactéria mais comum de canos vestibulares, mas elas podem ter outros formatos e é sobre esses formatos que nós vamos falar no próximo slide, né? Digamos assim, no próximo quadro, fica ligado. Então vamos ver agora a classificação das bactérias quanto à sua forma e seu agrupamento, aquelas famosas formas. Então, a forma Coccus são essas bolinhas, bactérias redondinhas. Então, coco é isso aqui. E o exemplo são bactérias que causam pneumonia. Outros, bacilos, lembra bastão, forma de bastão. Por exemplo, as bactérias que causam tuberculose. Então, bacilos, forma de bastão. E coco, forma de coco, né? Espirilo, lembra espiral? Então, são bactérias que têm esse formato de uma espiral. E, por exemplo, é a bactéria que causa sífilis, tem esse formato. E aqui, as bactérias com formato vibrião, não lembra uma vírgula, vibrião, vírgula. Então elas têm essa forma aqui de vírgula, tá difícil. E o exemplo é a cólera. Bactéria que causa cólera é uma bactéria do tipo vibrião. Então essas são as formas principais das bactérias. Agora você tem que saber que elas podem se associar, lembra? Viver em colônia. Não é uma bactéria multicelular. Cada célula daqui é um organismo, mas eles estão juntos, colônia, unidos venceremos. E aí, quanto ao agrupamento, nós temos outras classificações. Diplococos. Então, são dois cocos unidos. Não tem muito segredo aqui, né? Ó, sarcina, professor, mais chato sarcina. Mas repara que são 8 cocos, 4 na frente, 4 formando um cubo com 8. 4 cocos na frente, 4 cocos atrás. Aqui, streptococcus. Tem esse formato de colar. São vários cocos formando, imagina um colar de pérola. Oh, que chinelagem, mas é mais ou menos isso. Para você se lembrar, vários cocos, alinhadinhos nos outros, formando uma fila. Então eles estão alinhados. Aqui, estafilococcus, os famosos cocos quando se agrupam em formatos de caixos
de uva. Então esse formatinho também é muito típico aí em vestibular, ensino médio, estuda isso aqui lá em ciências, no ensino fundamental, que é o formato, são as bactérias, os cocos em formato de cachos de uva. Nesse caso, então, a gente chama de estafilococos. Aqui, diplo, 2 bacilos, muito simples. E aqui, gente, streptobacillus, lembra de um salsichão, né? Esse salsichão vem tudo preso um no outro, ou seja, é como se fosse o streptobacillus, mas é o streptococcus, mas streptobacillus. Nesse momento, então, não são cocos, são bacilos. São vários bacilos, um alinhadinho no outro. Lembrando que cada célula desse é uma bactéria, é um organismo, formando, então, assim, uma colônia chamada de streptobacillus. Agora, isso aqui é muito simples, é importante você saber, mas também é simples. Vamos dificultar um pouco mais. Vamos ver outra classificação das bactérias. Fica ligado. Então vamos falar da classificação quanto à característica nutricional das bactérias. No início da aula, eu já falei para ti que elas podem ser heterótrofas ou autótrofas. Autótrofas é a que conseguem fabricar o seu composto orgânico. E as heterótrofas não, dependem do meio ambiente, dependem de outros seres vivos. Bom, dentro das heterótrofas, elas podem ser parasitas, que são essas bactérias patogênicas. Elas vivem dentro de outro organismo e, portanto, são classificadas como parasitas, mas também podem vir como patogênicas, as que causam doença. E elas podem ser saprofágicas, que aí elas se alimentam do meio ambiente, de coisas em putrefação, enfim, de matéria que está no ambiente. No caso da saprofágica, elas não estão causando doença, porque elas não estão dentro de um organismo vivo, né? Depois tem as autótrofas, que são as bactérias que fazem fotossíntese e, portanto, são fotossintetizantes, ou elas fazem quimiossíntese e, portanto, são quimiosintetizantes. Mano velho, lembra-te que nós já temos uma aula de fotossíntese e uma aula de quimiossíntese. Isso aqui é o processo. Então, se vocês quiserem, assistam aquelas aulas que eu já falei para vocês sobre esses processos. Agora, perceba que importante aqui. E é um bizu hardcore. Por quê, professor? Porque alguns vestibulares, eles vão pegar essas características e vão classificar as bactérias em 4 grandes grupos de nutrição. Agora vamos lá. Eles vão falar que as bactérias podem ser fotoautotróficas quando elas fazem fotossíntese. Portanto, elas precisam de luz e são as bactérias fotossintetizantes. Muito fácil, professor, entendi. Agora tem bactérias que são fotoheterótrofas, ou seja, elas precisam de luz. Só que elas não vão pegar os seus compostos orgânicos, elas não vão fabricar o seu composto orgânico a partir do CO2. Elas precisam, portanto, de compostos orgânicos do ambiente e não do CO2. Elas não conseguem fabricar o seu composto orgânico. Tá? Então essas são precisam da luz, só que heterótrofas, não fabricam o seu próprio alimento, seu composto orgânico. Por exemplo, bactérias não sulfurosas púrpuras ou verdes. Agora, existem bactérias quimioautotróficas. Nada mais são do que as bactérias quimiosintetizantes. Elas fazem, portanto, quimiossíntese. Se faz quimiossíntese e não fotossíntese, não precisam de luz. Então, sem luz. E aqui o exemplo são bactérias nitrificantes ou bactérias do enxofre. Ok? E aí o exercício ainda, os vestibulares mais hardcores podem ainda te falar de quimioheterotróficas, que na verdade são as bactérias que eu estou falando aqui, as saprofágicas no geral. São as bactérias mais comuns. A maioria delas são quimioheterotróficas, ou seja, elas não utilizam luz e pegam matéria orgânica do ambiente e a partir dessa matéria orgânica elas fazem a sua respiração celular ou a sua fermentação. E portanto, vamos seguir essa setinha aqui. Essas bactérias quimioheterotróficas, elas são subclassificadas, tem uma subclassificação, que elas podem ser aeróbias, anaeróbias ou anaeróbias facultativas. Aeróbias são bactérias que dependem do gás oxigênio. Portanto, se tu colocar num lugar, numa região que não tem gás oxigênio, elas morrem. Existem bactérias anaeróbias, que elas podem ser, então, inclusive classificadas como anaeróbias restritas ou obrigatórias. Nesse caso aqui, são bactérias que, se você colocar ela na presença de gás oxigênio, o gás oxigênio é tóxico para elas, então elas morrem. Agora, isso aqui é o caso, por exemplo, das bactérias do gênero Clostridium, Clostridium botulinum e Clostridium tetani, bactérias que causam doenças muito graves, que eu vou falar para vocês também mais adiante. E depois temos as bactérias anaeróbias facultativas. Ora, se elas são anaeróbias facultativas, elas se dão bem tanto na presença de gás oxigênio, mas se falta gás oxigênio, para elas está numa boa, porque elas conseguem então fazer fermentação, produzir a sua energia sem o gás oxigênio, ok? Então,
Só isso aqui que é importante você dar um destaque maior, que são as bactérias quimio-heterotróficas, que são a maioria delas, tá? E elas são, então, elas podem estar nesse grupo aqui de saprofágicas ou até inclusive parasitas. Belezinha, gente? Então agora, vamos comigo, vamos com muita calma, que eu vou apagar aqui o quadro e nós teremos mais um avançar da aula. Agora vamos começar falando do quê? Do quê? Da reprodução das bactérias. Fica ligado. Vamos falar agora da reprodução das bactérias. Lembrando que essa reprodução pode ser assexuada ou sexuada. Gente, vamos retomar. Uma reprodução assexuada é quando não ocorre troca de material genético. Muita gente fala, não ocorre troca de gametas. Não. Porque bactéria não vai trocar gametas, mas mesmo assim elas fazem reprodução sexuada. Na reprodução sexuada ocorre troca de material genético. Esse é o conceito certo. Vamos lá. Dentro da reprodução assexuada, uma bactéria pode sofrer a famosíssima divisão binária ou fissão binária, quando uma bactéria ela se divide em duas. Ou seja, quando a reprodução é assexuada, forma os clones. Imagina, tem uma bactéria na tua garganta, ela chegou ali, se deu bem, pá, começa a se multiplicar. Pum, te causa dor de garganta. Uma colônia inteira de bactérias na tua garganta, a partir de algumas ali que entraram. Todas elas são clones. E aí cabe uma curiosidade, que eu já vou adiantar para vocês, quanto a esse tipo de reprodução que está acontecendo aí na tua garganta, por exemplo, te dando essa dor de garganta. Aí tu vai lá no médico e ele vai te receitar um antibiótico. Bom, o antibiótico é para tomar durante 15 dias. No segundo dia que tu está tomando, terceiro, a febre acabou, as bactérias, a placa está diminuindo, e você pensa assim, eu estou bem. Aí tu para de tomar o antibiótico. 2, 3 dias depois volta a dor de garganta. E aí tu vai no médico e o médico te receita o mesmo antibiótico. Agora tu toma esse antibiótico e para de fazer o efeito. O que aconteceu aí, gente? Seleção natural. Você selecionou as bactérias resistentes. Explico. E obviamente a gente vai estudar isso novamente em evolução. Mas quando você tomou o antibiótico, você matou 90% das bactérias, 99% das bactérias. Mas aquele 1% estava lá assim, ó, enfraquecido por causa do antibiótico. Só que quando tu parou de tomar antibiótico, elas eram assim. E começaram a se multiplicar de novo. Bom, quando você tomar agora o antibiótico, aqueles 1% de bactérias que sobreviveram vão se multiplicar e vão ter um clone, agora uma coluna inteira de bactérias resistentes. Lembrando que, obviamente, entre milhões de bactérias vai existir alguma pequena variação, são as pequenas mutações que acontecem e você selecionou as bactérias resistentes. Por isso que é muito importante, quando você for tomar um antibiótico, a gente fala um pouco de antibiótico na próxima aula, que é a aula de doenças, nós temos que levar em conta uma coisa muito importante. Ele deve ser tomado adequadamente, porque o uso indiscriminado, o uso errado do antibiótico é que gera tantas novas bactérias superpotentes que a gente tanto escuta. Porque o antibiótico tu inventa, tu descobre um antibiótico uma vez lá que outra e leva anos, às vezes décadas, para tu conseguir um antibiótico mais forte do que aquele. Enquanto que as bactérias elas estão constantemente sofrendo mutações muito rapidamente. Por isso, a gente tem que estar sempre ligado nisso. Falar dessa reprodução por divisão binária é importante porque relaciona, né, a nossa dor de garganta, claro, bactérias em diversos locais. Essa é uma das mais comuns entre as bactérias. Mas algumas bactérias, vamos pegar o exemplo da bactéria que causa o tétano, Clostridium tetani. Essa bactéria, ela não gosta de oxigênio, então ela é anaeróbia obrigatória. Bom, se você pegar essa bactéria, imagina que está aqui a bactéria do tétano, e jogar no chão, jogar no ambiente, ela vai entrar em contato com gás oxigênio. Daí ela não vai gostar. Quando ela começa a entrar em contato com gás oxigênio, e portanto ela não gosta, ela vai entrar numa forma de resistência, ela vai formar um esporo. Na verdade, alguns livros vão chamar o endósporo. Dentro da bactéria vai formar uma casca, uma camada muito rígida, muito mais rígida que a membrana plasmática, e vai isolar o material genético ali. Horas. O resto da célula vai morrer, vai degradar. Só que esse esporo, ele vai ficar no ambiente como uma forma muito resistente. E essa bactéria pode ficar 1, 2, 10, 15 anos ali no ambiente, aguentando. Quando ela encontra um ambiente sem o oxigênio, ela volta a se multiplicar, se dividir.
como um tipo de reprodução assexuada. Veja, e isso também eu vou relacionar na próxima aula, mas como estamos falando deste momento, é importante a gente puxar os links dentro da biologia. Te liga que quando a gente associa o tétano a pisar em prego enferrujado. Bom, obviamente, se pisar num prego enferrujado, a lesão vai ser profunda, né? Mas não basta, não é... Melhor dizendo, não significa que se tu pisar em outra coisa, se tu tiver um corte com outro objeto, tu não vai pegar tétano. O tétano nada tem a ver com a ferrugem. A bactéria do tétano está no chão. Pensa assim, se tu pisar num prego, ou numa madeira, ou numa cerca, ou tu te cortar e o corte for profundo, e esses esporos do tétano estiver no chão, e ele vir a entrar na lesão da tua pele, na tua perna, o que vai acontecer ali? Essa lesão vai começar a necrosar. Normal, né? O tecido morre e falta gás oxigênio nesse tecido. Quanto mais profundo, maior é o risco. Bom, esses esporos estão agora ali, e de repente, opa, não tem gás oxigênio aqui. O que vai acontecer? Eles vão começar a se multiplicar, ele vai voltar a ser bactéria. E enquanto que ele volta e continua a sua multiplicação, ele vai começar a liberar uma toxina chamada de tetanoplasmina. Não precisa saber isso agora, não. Mas essa toxina que causa o tétano, uma doença gravíssima, por uma bactéria que faz esporulação. Então te liga que esse método de reprodução assexuada também é algo muito importante e que você tem que saber relacionar. Por que uma bactéria faz isso e qual é o exemplo, o típico exemplo é do tétano e é causa o botulismo. Também falarei do botulismo na próxima aula de doenças, só que o Clostridium botulino, ele se multiplica onde? Em potes fechados. Em conservas, porque ali vai faltar oxigênio e aí ele começa a se multiplicar lá dentro e libera a toxina. Tu engole essa toxina, pega botulismo, outra doença gravíssima. Essas duas são muito graves e tem a ver com esse tipo de reprodução. Então, quando na próxima hora estiver falando lá, bactérias anaeróbias que ficaram de esporos, entra numa ferida profunda e tal, lembre-se desse tipo de reprodução. Mas, como eu disse para ti, e algo muito importante, as bactérias também fazem reprodução sexuada. Reprodução sexuada é troca de material genético. E tem várias maneiras, na verdade 3 principais aqui, de como elas podem trocar o material genético. A primeira é por transformação. Imagina que tem uma bactéria que está numa colônia, está lá no ambiente, junto com outras bactérias ali, e várias bactérias estão morrendo. Obviamente elas morrem e pedaços de DNA dessas outras bactérias ficam no ambiente. Ora, esse pedaço de DNA é incorporado dentro da célula e essa célula consegue unir esse pedaço de DNA que não é dela no DNA dela. Tipo de reprodução sexuada, pegou o material genético que não é dela e incorporou ali. Essa é a chamada de transformação. Beleza? Tem a transdução, que aqui quem entra, o famoso vírus bacteriófago, aquele vírus de bactéria. Imagina que ele estava numa bactéria, ele incorporou uma parte do DNA de uma bactéria, saiu dessa e injetou o material genético em outra bactéria. Esse material genético entra nessa bactéria, está aqui em amarelinho, e é um tipo de reprodução, muito chulebrenta, mas é um tipo de reprodução por transdução, reprodução sexuada. Dá para ser, houve troca de material genético. E a mais incrível é a conjugação. Lembra das fímbrias do pili que eu falei para vocês quando eu estava aqui com a morfologia da bactéria? Te liga só, mano velho. Esse é o pili. Ora, a bactéria macho transfere uma parte do seu material genético para a bactéria fêmea, nesse caso. Obviamente não tem sistema genital ali, a gente fala que o macho, no caso, está fazendo a doação do material genético. É incorporado aqui e também é um tipo... Agora essa bactéria começa a se dividir em 2, 4, 8, 16, desse tipo aqui, e consequentemente esse DNA com ela é também multiplicado. Esse é chamado de de conjugação. Na verdade, gente, já tá ficando tarde, que eu tô até falando um pouco mais baixo. Me entendo, já tô aqui passado a meia-noite, mas tô com sangue no olho, tomei muito chimarrão, tô gravando aula aqui para vocês. Então, agora vamos falar de uma técnica de coloração de células bacterianas que diferencia as bactérias em 2 grupos e que também é importante você saber. Porque você sabe muito bem que as aulas do professor Samuel Cunha é aulas para gabarito. Aqui o conteúdo é completo. Então, fica ligado. Então agora eu vou falar para vocês de uma técnica que é importante para você saber no teu vestibular, se cair. Não é tão comum cair, mas é importante você saber porque a gente tem que estar pronto para qualquer questão. E a técnica é chamada de coloração Gram. Ela serve literalmente para você diferenciar a bactéria em 2 grupos. Aquelas que são Gram positivas e as que são Gram negativas.
As gram-positivas, você vai ver que ela fica corada com esse corante porque ela tem uma parede celular de quê? De peptidoglicano muito mais espessa que as bactérias gram-negativas. Vou explicar para vocês o processo e, obviamente, não precisa decorar tudo isso aqui. Mas vamos lá, vamos entender. Primeiramente, você pega, imagina, tem uma colônia de bactérias. Essa colônia de bactérias que está numa lâmina, por exemplo, que tu isolou de um ambiente, tu isolou de uma pessoa doente, tu isolou de algum local e colocou numa lâmina, tu vai primeiramente colocar um corante chamado de cristal violeta. Tu pinga ali. Esse corante vai corar primeiramente todas as bactérias. Só que depois você vai lavar essa colônia com iodo mordente. Calma, já vou explicar. São os procedimentos. Depois disso, você vai usar um descolorante, que é um álcool cetona. Esse descolorante vai conseguir tirar esse primeiro corante cristal violeta das bactérias. Mas pasmem, as bactérias que são gram-positivas, elas têm uma parede celular de peptidoglicano, obviamente, muito mais espessa que as gram-negativas. Então, por mais que você use um descolorante, as gram-positivas não descoloram. Mas as gram-negativas, sim, essas vão perder o corante. Por quarto, você usa um contracorante que é chamado de safranina. Esse contracorante vai corar agora as bactérias que são gram-negativas, que não estavam coradas com esse primeiro corante, cristal violeta. Então você diferencia aqui dois tipos de bactéria. As que têm uma parede celular espessa, de peptidoglicano, e as que têm uma parede celular bem pequenininha, que não se coraram, que não seguraram esse corante e que foi descolorido com álcool cetona. Então repara, bactérias gram-positivas possuem parede celular mais espessa e não são descoradas. Então te liga aqui, ó. Por que é importante? Vamos frisar isso, que é o saber disso que é o importante. Por que tem que saber bactérias gram-positivas ou gram-negativas? Ora, você sabe que está isolando uma bactéria lá, de repente, de importância médica. E você não sabe ainda que bactéria é. Mas se você sabe que ela é gram-positiva, você já descarta várias. Então é como se você conseguisse... É um modo de identificação do tipo de parede celular que tem aquela bactéria. E se, por exemplo, eu descarto essa, então essas doenças não podem ser, mas podem ser essa. Então é algo importante no meio da medicina, para você saber qual é o tipo de bactéria que está causando doença aí na tua garganta, por exemplo, ou em outros locais, ok? Então agora, mano velho, eu vou apagar este último e vamos para o último quadro. No último quadro nós vamos diferenciar as cianobactérias, que é as domínio bactéria que faltam, e depois falarei para vocês das arqueas, das características principais, lembrando que muitas dessas características são comuns, mas agora falarei para vocês o que é importante desses últimos dois procariontes que faltam. Então fica ligado. E finalmente, vamos chegando ao final dessa videoaula e agora então vamos falar das cianobactérias e das arqueas. Pessoal, aqui é o que é mais marcante e importante entre estes grupos. Lembrando que ambos são procariontes, então eles têm aquela mesma célula, material genético solto, tudo aqui. Só que as particularidades que pode cair no vestibular e que é mais importante entre os dois grupos, aqui está. Ok? Então vamos lá. Cianobactérias, que também pertencem ao domínio bactéria, todas elas, pessoal, todas elas são fotossintetizantes. E os fósseis mais antigos provenientes das cianobactérias são os famosíssimos estromatólitos. Isso aqui você tem que guardar essa informação. Essas formações rochosas, muito famosas, que caem em vestibular, que são os estromatólitos, o que são isso? Eu fiz um resuminho aqui, ó. São rochas formadas pela decomposição de carbonatos. Esses carbonatos eram produzidos pelas cianobactérias há aproximadamente 2,7 bilhões de anos. Pessoal, há 2,7 bilhões de anos, faltava 2,699 para a gente estar. A gente não estava nem perto. Imagina, a nossa espécie existe aproximadamente 200, 300 mil anos. Imagina 2,7 bilhões de anos. Lá ainda no início, nos primórdios da vida, estavam lá as cianobactérias produzindo, lá, fazendo a sua fotossíntese, liberando o gás oxigênio e produzindo então os estromatólitos, que são rochas, tá? Provenientes então dessas cianobactérias. São evidências que elas viviam naquela época. Muito interessante e importantíssimo. Guarda a informação. Estromatólitos. Estromatólitos. Não combinou, mas vamos lá. Outra coisa que é importante sobre as cianobactérias é que elas se reproduzem por fissão binária, mas em situações extremas também ela está num ambiente muito ruim, muito desfavorável para ela, elas também formam os esporos,
que é também um tipo de reprodução. Mas não se conhece, anota aí, não se conhece nenhum tipo de reprodução sexuada pelas cianobactérias. A princípio elas não fazem essa troca de material genético, é somente por fissão binária ou formação de esporos. Isso é o mais importante das cianobactérias. Você que baixou na sua apostila, tá com a apostila, lá tem fotinhos mostrando os estromatóides, fotinhos das cianobactérias, bisurado para você. Agora aqui, mudamos o domínio. Estamos dentro do domínio Archaea. Lembra que eram dois domínios. Esse é o Archaea, que os representantes são as Arqueas. Pessoal, também, obviamente, são procariontes. Essa é a aula de procariontes, ok? E esses organismos arqueas, que também são muito parecidos morfologicamente com as bactérias, elas são chamadas de extremófilos. Extremófilos, porque esses organismos aguentam ficar em locais extremamente desfavoráveis para a vida. Locais que a gente vai, ali não vai ter ser vivo. Aí tu olha e pá, tá lá as arqueas. E olha só, então, vamos falar das principais características desse grupo, lembrando também que, se você, claro que você assistiu nossa aula de 3 domínios lá, elas são bioquimicamente mais semelhantes aos organismos eucariontes, né, do que propriamente as bactérias. E isso que foi o que motivou a tirar as arqueas dos 5 reinos e formar um domínio exclusivo para elas. Bom, vamos lá. Não possuem aquela parede celular formada de peptídeo glicano. Então isso é uma evidência muito grande. Pô, as bactérias possuem peptídeo glicano? As arqueas não. Ó, outra coisa importante, como eu já falei para vocês, vivem em ambientes extremos. Se tu olhar e chegar lá nos geysers que tem, aqui tá em 90 graus aqui do lado desse geyser, aquelas águas quentes lá. Aqui não vai ter ser vivo com 90 graus, quem é que aguenta lá? Pá! Tá, os extremófilos. E, consequentemente, por ele estar em ambientes extremos, existem 3 classificações que você tem que anotar. São as classificações chatas, mas é aquelas que o vestibular pode pegar o teu rim, né, apertar, torcer e fazer assim. Então, tem que saber. Olha, as arqueas que são halófilas. São arqueas que vivem em ambientes com muito sal. Imagina o Mar Morto. Aquele que um dia eu vou chegar lá para nadar, né? Não sei nadar mesmo, né? Na verdade, eu sei me manter ali em cima da água, eu não morro afogado durante uns 10 minutos, depois acho que eu canso e afundo. Mas no Mar Morto, por ter muito sal, isso aqui talvez vocês estudem até com meu querido amigo Ives Urquiza, né, na parte física ali, enfim, ou talvez com o Paulo, química, não sei, talvez um pouco de cada, mas como tem muito sal, a pessoa tende a ficar mais densa, a pessoa tende a flutuar mais fácil. O sal destrói, o sal resseca. Tanto é que a gente cria, se tu quer cultivar carne, manter a carne, digamos assim, conservada por mais tempo, tem o famoso charque. Lá no Rio Grande do Sul, carne de charque é uma carne salgada. Se tu põe sal, tu mata os micro-organismos bactérias, porque o sal resseca, lembra? Faz osmose, tira, resseca, enfim. E aí você imagina, não, aqui no Mar Morto não vai existir ser vivo, mas estão lá as arqueas. Essas arqueas halófilas aguentam ambientes com muito sal. Tu imagina, não, mas aqui, gente, aqui é impossível ter ser vivo porque tem muito sal e ia ressecar. Elas aguentam. E aí tem outro tipo de arquea que elas são classificadas como termófilas, termo, de temperatura, vivem em ambientes internos, como fendas de vulcões, os geysers. Lá tem pequenas fendas vulcânicas submarinas que lá a quilômetros de distância sai água muito quente. Estão lá elas fazendo quimiossíntese ali, lembra da aula de quimiossíntese, você deve ter visto também, já sabe tudo de quimiossíntese. Arqueas termófilas estão presentes lá nessas fendas vulcânicas submarinas também, aguentando temperaturas muito altas, ou nos geysers, como eu falei para vocês. E arqueas metanogênicas, que produzem metano, também vão estar em pântanos, vão estar associadas a ruminantes, esses que produzem metano, né, o gás metano, e elas então, nesse caso, são anaeróbias estritas, ou seja, anaeróbias obrigatórias, elas não se dão bem com gás oxigênio. Também são arqueas, fazendo, nesse caso, combinação, fazendo uma associação com outros seres vivos. Então isso aqui, gente, é o mais importante entre cianobactérias e as nossas arqueas, ok? E assim uma aula de procariontes completinha para vocês com tudo que tem de mais importante. É óbvio, na próxima aula vocês vão estudar as doenças causadas pelas bactérias, que a gente vai fazer aquele bate-papo, né? Uma aula bate-papo falando das principais características e tal, e tem muita coisa interessante por aí. Lembre-se sempre que eu estou contigo, torcendo muito, gente, hoje. Essa aula foi, eu estou aqui tarde da noite, gravando com todo o gás, porque o teu sucesso vai ser a minha alegria, gente. E não importa as dificuldades que a gente tem na nossa vida, a gente tem que saber caminhar, a gente vai cair muitas vezes. Ah, professor, eu não provei no vestibular do sonho.
todo mundo passa por dificuldades. Se você não passou por dificuldade, você terá o seu dia. O importante não é necessariamente você falar que eu não passo por dificuldade. Não, gente, todo mundo vai sofrer um dia. Tu já sofreu, tu não vai sofrer. O importante é tu saber que esse momento passa. Assim como o momento da alegria vai passar. É como uma velha história, eu vou contar aqui em um minutinho essa história para vocês. Existia um rei, né? O rei, ele tinha uma coroa. Né? E essa coroa ele queria enfeitar e chamou um súdito dele e falou assim: eu vou fazer esse súdito vou pedir para ele fazer uma coisa para mim que ele não vai conseguir. Ele chamou o súdito e falou: cá, eu quero que essa minha coroa tenha 7 pedras muito valiosas, uma em cada montanha, uma pedra de cada montanha, diamantes e pedras preciosas. Bom, aí o súdito falou: mas meu rei, isso é muito difícil, como é que eu vou colocar uma pedra valiosa de cada montanha na sua coroa? Como é que eu vou subir nessas montanhas altas? Será que eu vou sobreviver? E o rei falou: te vira. Bom, foi lá o súdito e fez muito esforço. Subiu nas montanhas e conseguiu. O rei ficou abismado. Falou: meu Deus do céu, como é que tu vai conseguir? Tu não pode conseguir tudo. Aí o rei se juntou com outros, né, da corte lá e tal. E começou a falar assim: como é que a gente vai pegar esse súdito e ralar ele? Ou seja, dar um motivo para eu prender, para eu expulsar ele daqui. Vamos pagar uma missão para ele que é impossível ele conseguir fazer. Aí eles pensaram e tal, bom, chegamos a uma conclusão. Aí chegou o rei e chamou: súdito, vem cá. Aí chegou o súdito lá e o rei disse assim: vem cá, eu quero que tu faça uma coisa para mim. Se tu não conseguir em 48 horas, você vai embora. Eu vou, né, te expulsar daqui do reinado. E o súdito: meu rei, farei o possível para, né, enfim, conseguir essa missão. E o rei disse: leva a minha coroa. Pá. Eu quero que você escreva na minha coroa uma palavra, uma frase, que quando eu estou triste, quando eu ler ela, eu fico feliz. Mas quando eu estiver feliz e ler ela, eu saber que essa felicidade também, eu vou ficar triste ao ler essa mensagem. O súdito: mas meu rei, como é que uma mesma palavra, uma mesma frase vai causar o efeito da alegria quando tu está triste e da felicidade, ou melhor, da tristeza quando tu está feliz? O rei falou: te vira. Bom, o súdito foi para casa dele, foi triste, falando com a esposa dele: como é que eu vou fazer? O que eu vou escrever na coroa do rei que faça esse efeito, né? Quando ele está triste, vai ficar feliz? Quando ele está feliz, vai ficar triste? É impossível. Só que a mulher dele, a esposa dele, pensou muito com ele, pensaram juntos, e ele passou a noite no sacrifício, na luta, tentando o objetivo dele. E ele conseguiu. Escreveu uma frase na coroa do rei e foi até o rei e entregou. Quando o rei leu aquela mensagem, ele falou: meu súdito, eu que fui o trouxa, eu que fui uma pessoa ruim que tentei ralar você, me desculpe. Realmente, essa frase diz tudo. Imagina o que estava escrito na coroa do rei. Vai passar. Essa é a grande maturidade. Não importa o quanto você esteja alegre hoje, tem que ter a maturidade de saber que isso vai passar um dia. Ao mesmo tempo, se você está triste, tenha maturidade e entenda que ela vai passar e você terá o seu momento feliz. Assim, eu me despeço, lembrando sempre, todas as nossas dificuldades vão passar. Um grande abraço.